Bom, Legal. Vamos lá, então. Relembrando a aula passada, nós estamos falando de espaço geográfico, que é aquele espaço modificado pelo homem. Esse espaço geográfico, ele tem características. De acordo com a história, nós tivemos um momento da história e ele estava totalmente voltado para a agricultura. Aí a gente teve uma ruptura, essa ruptura tem a ver com a Revolução Industrial, mas o tempo todo, campo e cidade, com funções diferentes, mas sempre vinculados, interdependentes. Essa ruptura aconteceu por quê? Porque o campo não é mais predominante. Nós temos a cidade agora e o campo, a cidade, a população toda maior, primeira vez na história, que a população está concentrada mais na cidade do que no campo, e aí a gente vai ter funções diferentes para essa cidade e para esse campo, mas nunca opostos, nunca desligados e sempre interligados. A Revolução Industrial e a tecnologia, ela muda esse campo, ela traz água indústria, ela traz revoluções, e a gente vai ver isso na história brasileira. É importante que a gente relembre sempre esse conceito de campo e cidade como interdependência. Por quê? Porque a cidade, ela produz, ela tem a função de pegar a matéria-prima e com a indústria fazer esses produtos industrializados, e o campo, com a matéria-prima, ele fornece tudo isso para a cidade. Aí nós vamos ter algumas modificações também, nós vamos avançar nisso. Além da matéria-prima e produto industrializado, a gente vai ter também a cidade fornecendo pesquisa, conhecimento e tecnologia para o campo. E aí vão surgir as agroindústrias. Brasil, vamos falar de Brasil. Para a gente falar de agricultura em termos de Brasil, nós vamos ter que remontar em nossa história de formação territorial, já que a agricultura está ligada ao território, a solo, a toda a parte física do Brasil. A formação territorial do Brasil, para relembrar vocês um pouquinho de história, como é que ela aconteceu? Nós somos colônia, então, desde que nós somos colônia, a agricultura ela existiu no Brasil, seja mesmo em forma de exploração inicialmente, mas ela sempre aconteceu. Então, a partir aí da formação das capitanias hereditárias, a gente tem aí em 1504 os portugueses começaram a dividir as terras do Brasil, e nessa formação de terras já começou a agricultura. A partir daí, a agricultura não é uma novidade europeia, ela é uma coisa, existe muito aprendizado indígena na agricultura, os indígenas tinham técnicas de agricultura, conheciam muito mais o território brasileiro do que os portugueses, houve essa troca, mas a forma como foi explorada nos ciclos econômicos brasileiros é tipicamente colonial. Nós temos uma característica forte no Brasil, e aí eu começo por aí para explicar a concentração fundiária, porque a forma como foi dividido inicialmente nosso território já demonstra uma tendência que nós temos até hoje no trato com a terra, na relação governamental com a terra, e a gente vai entender um pouquinho disso hoje. Gente, não liguem que tem um ronco atrás, é meu cachorro, tá? Eu pedi desculpa se vocês tiveram ouvido o ronco, eu tenho um pug, ele tá aqui atrás de mim, dormindo e roncando. Então não estranhe, tá? Então vamos lá. A colonização de exploração na América Portuguesa, ela foi baseada em exploração de gêneros primários. Então a gente começou com forte agricultura, extrativismo vegetal e mineral. Qual a característica dessa agricultura inicial? A monocultura. Era necessária a exploração de um produto, e esse único gênero dava lucro aos nossos colonizadores. Então, começou com o pau-brasil, no litoral, depois veio cana-de-açúcar, café, isso um sistema de plantation. Que era um plantation? Você tinha
uma grande propriedade de terra, trabalho escravo, isso barateava o custo para a colônia, e essa produção sempre destinada ao mercado externo, sempre visando a Europa. Com essa característica do nosso início da agricultura. A partir de uma colônia de exploração, a gente explorou um gênero de só, um produto só, chamado monocultura. Nós tínhamos a característica do latifúndio, então a divisão de capitanias hereditárias já dava essa característica. Quem eram os donos das capitanias hereditárias? Como eram feitas, pensa comigo, como eram feitas as distribuições dessas terras? Quem controlava essas terras? Quem pedia a produção de uma monocultura? Agora vai ser o pau-brasil, agora vai ser cana-de-açúcar. Na mão de quem estava esse controle territorial? Então, isso é muito importante para entender como isso se perpetua na história do Brasil. A gente tem uma diferença, não vou entrar em história aqui, com a colonização de povoamento, mas isso marca a característica da agricultura brasileira até hoje, tá? Então, gravem isso. Nós temos aqui a nossa formação territorial, desde 1534, então, a primeira formação territorial está aqui, ó, capitanias hereditárias. Aí, expansão territorial, isso tudo é marcado por ciclos econômicos. Então, a gente tem o ciclo do pau-brasil, mão de obra escrava indígena, a gente vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, mão de obra escrava africana, negros, e mão de obra do café. Então, percebe como a agricultura nossa está atrelada a um sistema de exploração de propriedade, exploração humana, tá? A gente tem um período, peguei essa imagem da internet, a gente tem um período da história do Brasil que houve todas essas explorações da nossa terra, com o pau-brasil, com cana-de-açúcar, depois veio a mineração e o café. Então, a gente tem esses períodos onde a agricultura é marcante para nós. Então, a história brasileira se iniciou no Nordeste do Brasil, principalmente com o cultivo da cana. Monocultura, exploração de um produto só, mão de obra escrava, resumindo, tá? Grandes latifúndios, grandes propriedades com um dono só, ou propriedades, hoje, a gente vê muito latifúndio sem produção. A agricultura, ela fica restrita a alguns cultivos, porque ela é visada para o mercado externo. Então, é diferente quando você fala assim, eu vou produzir a subsistência, então eu preciso... Vocês lembram quando a gente falou naquele período histórico em que o campo ele tinha policultura, várias produções, porque era para subsistência. A partir do momento em que a demanda da cidade começou-se numa monocultura. Aí, a partir do século XVIII, a gente tem a mineração, aí vai tomar outra característica o espaço rural brasileiro. A primeira coisa sobre o espaço rural brasileiro, como a gente pode defini-lo, é que ele não é um espaço urbano, é lógico, marcado por menor densidade de fixos e fluxos. O que são fixos e o que são fluxos? Fixos são as construções e estruturas. A gente viu na aula passada que o espaço rural ele tem características, por ser mais natural, por ter menos pessoas, e as construções se diferenciam também. Então, essas construções, estruturas, elas precisam de fluxos. O que são fluxos? Circulação que dá sentido a essas estruturas, pessoas e mercadorias. Então, a gente tem essa característica do espaço rural brasileiro, ela é diferente, as construções são diferentes, a estrutura é diferente da cidade, e o fluxo também é diferente. O que não pode ser, se você pensa alguma dessas três coisas, você precisa hoje tirar da sua cabeça. Não é um espaço rústico. Existem espaços rústicos, mas quando se fala em espaço rural brasileiro, ele já está atrelado à tecnologia. Eu vou explicar por que disso. Ele não está resumido
atividade só agropecuária. Antes o espaço era, como eu expliquei historicamente, agricultura. Agora, nós temos a indústria e temos o turismo. Quantas cidades do interior que você não conhece que é marcada pelo turismo? Posso citar várias aqui para vocês. Então, o campo não é mais o espaço onde se planta, onde tem vaquinha. O campo ele ampliou, principalmente com o fator da tecnologia. Então, a gente tem a exploração de indústria e turismo também no campo. Outra coisa que a gente não pode pensar a respeito de espaço rural é que ele é oposto ao espaço urbano, pelo contrário. Está tão integrado agora o espaço rural e urbano que um depende do outro. Espero que esteja claro isso para vocês. Teve um momento na história do Brasil que foi fundamental para a mudança do nosso espaço rural. Na década de 60, 70, existe uma coisa chamada Revolução Verde, não sei se vocês já ouviram falar. Então, nós tínhamos o nosso espaço ainda sem mão de obra, sem tecnologia, sem investimento. Aí os países centrais, eles começaram a ter uma demanda industrial, querer fornecer matéria-prima para os países subdesenvolvidos, e aí a gente começou a ver empréstimos, investimentos. Na formação de centros urbanos do interior, dependia muito de tecnologia. Então, a gente teve investimento em massa, tecnologia no campo. Lembra que o campo, ele tem donos, né? Então, esses donos começaram a investir em tecnologia, dinheiro, sementes, e isso gerou um êxodo rural muito grande, desemprego. Com essa demanda do homem do campo para a cidade, houve aí um problema, um impacto muito grande social. Então, a Revolução Verde, ela foi investimento no setor, no campo, em tecnologia, em desenvolvimento, em maquinário, em todas as ferramentas necessárias para o campo, para pesquisa, para melhorar. Eu não sei se vocês sabem, mas os produtos agrícolas hoje que nós exportamos, existe todo o investimento na área de pesquisa para melhorar a produção. Como é que a gente faz isso? Eliminação de pragas, melhoria das sementes, investimento na tecnologia em termos de conhecimento genético. Então, existe uma mudança do campo nesse período, na década de 60 e 70. Por quê? Porque o maquinário agrícola, a pesquisa, a ciência, ela vai entrar nesse campo para gerar uma mão de obra mais qualificada, para modernizar o campo, industrializar o meio rural. Você vai ter um campo que e aí nós voltamos à história da agricultura mundial, isso acontece aqui no Brasil, tem um campo que é o tradicional, que não tem esse investimento, e esse campo moderno, com máquinas, competitividade e maior produtividade. Tudo bem por aqui? Tô falando muito rápido. Vocês podem colocar, a Ari me avisa, tá? No chat aí que eu vou respondendo. Esse interesse dos países centrais era principalmente em fornecimento de matéria-prima e dinheiro para tecnologia. Isso gera o quê, gente? Toda vez que você pega um empréstimo, que você precisa de um outro, você tem uma relação aí de dependência. Essa relação de dependência com esses países determinou muita coisa em relação à nossa produção. Lembra que eu falei lá no início da nossa história? Então, isso continua até hoje, uma relação de dependência com esses países. Porque a gente depende de tecnologia, depende de dinheiro, para esse campo produzir, e produzir cada vez mais, gerar mais dinheiro e produzir para eles. Houve um fenômeno também com a Revolução Verde, que é a expansão agrícola. A fronteira agrícola, o Sudeste, além da área estar saturada e cara, não dava mais, aí precisou se expandir. Onde vai se expandir?
A característica da agricultura, ela precisa de um terreno plano, ela precisa de um clima favorável, então ela foi se expandindo, essa fronteira agrícola, principalmente para a região centro-oeste e região norte. Aí, nós começamos os problemas, além dos problemas sociais, nós temos com essa modernização do campo, esse alto investimento em tecnologia, a gente passa a ter também um problema ambiental. Professora, Diga. tem um comentário, né? Isabela Ricardo falou: o rei dava terras para as pessoas de sua confiança, assim eles vieram para o Brasil e se dividiram em capitanias. E tem uma pergunta: Vamos lá. o que são países centrais? Uma boa pergunta, então vamos lá. Quando a gente fala em termos de desenvolvimento, a gente tem, vou colocar um mapa aqui para vocês, espera um pouquinho. Colocar um mapa, o mapa é tudo, né, gente? Então vamos lá. Dá para ver a imagem aí? Do mapa? Ou eu preciso... Tudo bem? Ariane, dá para ver o mapa? Dá para ver. Agora dá para ver. Tá nítido? Tá. Então vamos lá. Esse é o nosso mundo, tá? Dá para perceber que é diferente de um planisfério. São países centrais, são os países influentes. Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Círculo Polar Ártico, eu estou pegando o mundo num outro foco, onde eu pego, tá vendo as linhas aqui, para os principais paralelos, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio. Tem um outro mapa que eu acho que vocês conhecem mais, que são dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que esse é mais conhecido. Se vocês não souberem, eu explico, não tem problema, tá? Eu só preciso de um ok de vocês, se tá por interesse, se não dá. Ó, o mundo, na verdade, gente, ele é dividido, né? Vocês sabem. O mundo não é tudo igual. A gente tem uma divisão socioeconômica em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Tá aqui, ó. Nós temos os países do norte, países desenvolvidos, e os países do sul, com exceção aqui da Oceania. Então, essa é a nossa realidade socioeconômica. Tem os países mais desenvolvidos, aqui no norte, e os países que estão no processo de desenvolvimento, de industrialização, ou subdesenvolvidos. Pobres e ricos, tá? Fechando aqui. Então, esses países com uma relação socioeconômica privilegiada, eles são chamados de países centrais, se destacam no cenário mundial. Então, a gente tem alguns países da Europa, Japão, Austrália, Estados Unidos e Rússia que têm o destaque socioeconômico. A gente chama de países centrais. Quem são os outros? São os periféricos. Os periféricos somos nós, África, China, agora numa outra posição, mas considerado periférico também, porque você tem que envolver política, economia e área social para ser um país central. Então, é isso aqui, país central, deu para entender? Então, quando esses países, eles têm interesse, vocês sabem que a gente tem, o Brasil, uma área privilegiada da agricultura. Outros países também, outros recursos, além da agricultura. Esses países, eles, para a expansão comercial deles, para a expansão econômica deles, eles estabelecem relações. E essas relações dos países centrais são de interesse. Então, quando houve a Revolução Verde aqui no Brasil, países como Estados Unidos e outros países da Europa tinham interesses. Quais interesses que eles tinham? Opa, a gente tem matéria-prima para
eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro. Então, eu vou propor, o Brasil não está em crescimento, o Brasil não tem um território maravilhoso para plantio, para agricultura. O que a gente vai fazer? A gente vai oferecer dinheiro e tecnologia para eles se desenvolverem. De graça, por bondade, não. Interesses econômicos. Tudo bem? Ficou claro que são países centrais? Tinha outra pergunta, Ari, ou só países centrais? O outro comentário era o quê? Era só um comentário. Ah, Você quer que eu leia o comentário? por favor. O rei dava terra para as pessoas de sua confiança, assim eles vieram para o Brasil e se dividiram em capitanias. Exatamente, ou seja, quando a gente fala da história do Brasil, a gente fala de uma relação com a terra, e olha que interessante, gente, a relação com a terra. Qual o maior sonho de todo brasileiro? Se você perguntar na sua família, ou perguntar para você, qual é o nosso sonho? Além de outras coisas que vocês podem ter como sonhos, casa própria. Casa própria é o maior sonho de uma pessoa, ter o cantinho dela, ter a relação do ser humano com a terra, ela é vital. É da terra que a gente tira a sobrevivência, é da terra que a gente tem chão e identidade, porque é na terra que o vínculo com a terra, com o solo, com o chão, é muito forte e simbolicamente a gente pode explorar isso de diversas formas. Por quê? A terra é a terra no sentido de identidade, por exemplo. Por que há tantas disputas territoriais? Está envolvido dinheiro, está envolvido poder e está envolvido pertencimento. Por que há tantas, até desenhos animados, né, quando as pessoas estão na fronteira e um defende o seu território e o outro defende o seu território a ponto de morrer? Muita coisa, se você lembrar em relação à terra, está intrínseco no ser humano essa questão de posse, de ter, de ser e de pertencer a um lugar. Isso por quê? Porque a terra nos dá tudo. Se você pensar, ela nos dá tudo que a gente precisa. Essa questão de pertencimento, vamos pensar no que eu falei para vocês de início do Brasil. Eu explorei a partir do colonizador. Vamos pensar a partir do indígena, por exemplo. O território brasileiro, ele oficialmente se formou a partir das capitanias hereditárias, mas existia uma terra brasileira, indígena, que estava aqui. O que é a terra indígena? Qual é a maior briga hoje do indígena? A questão de terras, porque eles foram expulsos das terras deles e feitos escravos. Então, a maior luta indígena hoje é ter terra. Isso foi tirado com a colonização e a exploração da terra teve uma outra conotação. Lembra que eu falei para vocês que a agricultura indígena, ela já existia, mas é uma agricultura de subsistência. É uma agricultura que você planta e você colhe e você respeita a terra. Ao mesmo tempo que o colonizador, ele veio com uma forma de relação com a terra de exploração. Primeiro que não era a casa dele, né? Então, o objetivo era explorar essa terra, explorar e tirar riquezas dessa terra. E a gente tem fatos históricos, a gente tem arquitetura histórica que demonstra isso. Os fortes que nós temos espalhados no litoral brasileiro são a prova de que eles tinham interesse de defender a terra de outros exploradores, e ali naqueles fortes guardarem as riquezas para mandar para a Europa. Então, a gente tem muita coisa relacionada à terra que transformou esse território nosso chamado Brasil. E aí, a partir dessa capitania hereditária, a relação com a terra se transforma. A relação do indígena é colocada de lado e vem aí uma formação oficial que é do colonizador, onde é uma relação de exploração. É claro que
Eu estou falando de história, de início, falando de 1500, hoje estamos em 2020, isso foi se transformando no decorrer. Mas vamos voltar lá para o nosso slide. Deu para entender um pouco esse processo histórico e essa relação com a Terra? Desculpa, mas é lindo, gente. Geografia é lindo. Por quê? Porque um tratado histórico lá atrás me explica, por exemplo, essa relação que eu tenho dos latifúndios. Então, como esse comentário que vocês colocaram, que é um rei proporcionando a uma pessoa uma terra, e a partir dali ela tem que produzir, e ela vai produzir a custo de pessoas, a custo de mão de obra, a custo de investimento. Isso explica hoje, a gente tem aí terras na mão de poucas pessoas, uma reforma agrária que não acontece, que apesar de ser lei, não consegue se desenvolver, porque a gente tem aí uma formação histórica sobre a terra. Muito legal, eu acho legal. Vamos voltar para o nosso físico, né? O nosso Brasil físico. O Brasil, ele, além de ter dimensões continentais, ser um país que parece um continente tão grande, ele tem muitas condições favoráveis para a agricultura. Então, nós temos um clima, eu trouxe um mapa aqui do clima para vocês verem. Toda essa região aqui, primeiro, nós estamos numa latitude. Se precisar relembrar, vocês me falam, eu tenho um mapa e relembro os conceitos, tá? Não tem problema nenhum. A Ari me ajuda, tá, Ari? Falar, professora, eu não lembro o conceito aí de latitude. Eu relembro vocês, tranquilo. Mas a gente está no planeta, numa localização geográfica chamada entre os trópicos, né, os dois trópicos, chamado de tropical. Com tirando essa parte aqui do sul, nossa, com essa latitude, essa condição climática nossa é muito favorável. Por quê? Nós temos aqui a região norte, uma região equatorial. Qual é a característica do equatorial? Quente e úmido. Temos uma região tropical, toda uma região tropical equatorial aqui em cima, temos uma região tropical do Nordeste, tirando o semiárido, todo o resto do clima no Brasil Oi. Falaram que não sabe o conceito de latitude. Ótimo, não tem problema. Eu explico. Eu adoro quando vocês perguntam. Vamos lá. Latitude, se vocês lembram, vocês devem, bem falado aqui, em algum momento vocês devem ter visto isso. Latitude, deixa eu ver por onde começo. Vou começar por aqui. Mapa das zonas temperadas. Vamos lá. Nós temos o planeta Terra. Aqui. Esse é o nosso planeta Terra. Redondinho assim, para a gente poder ensinar. Nós temos uma divisão, que isso foi dado a partir da ciência geográfica, para se estudar o planeta. Por que a gente tem uma região quente, uma região fria? Por que nós temos essas mudanças climáticas? Por quê? Porque a nossa posição, então está aqui o planeta Terra, para estudar, a gente fez ele uma esfera, 360 graus. Tudo isso é questão científica, tá, gente? Claro que a Terra não tem um formato, desculpa, não tem um formato redondinho, a Terra, bem, enfim, fins de estudo. A gente dividiu ela em 360 graus, e definimos o meio, 0 graus, o início, no Equador. Isso aqui nós chamamos de linhas paralelas, pode ver que uma está paralela à outra. Esses paralelos, eles receberam nomes. E o que se percebeu? Com os estudos, se percebeu que tem uma área que recebe mais irradiação solar, tem uma área, porque nós somos, o formato da Terra propicia isso, uma área que fornece radiação solar média, e uma área que não recebe muita radiação solar.
Essa área do meio, essa área central, ela tem entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, ela é chamada de tropical. É a área do planeta, e eu vou mostrar isso no universo, né? É a área do planeta que mais recebe diretamente a radiação solar. Então, ela tem característica de ser mais quente. Então, deixa eu pegar um desenho aqui da radiação solar, que é linda a astronomia também, tá? Se a gente voltar para a astronomia, vamos ver a radiação solar aqui na Terra, para vocês entenderem essa distribuição. Olha que legal, gente. Por que eu tenho essas zonas climáticas? Então, tem o Sol, tadinha, tá pequenininho aqui. A forma como ele atinge aqui o calor dele atinge o nosso planeta, ele tem uma distribuição desigual, porque a gente é circular. Se a gente fosse quadrado, a Terra fosse plana, seria mais fácil para ele iluminaria tudo de uma vez só. Mas como nós temos circular, e aí você pega, vou trazer um globo na próxima aula, é circular, você se concentra na radiação solar aqui, o resto passa. Pode perceber que a radiação direta aqui, ó, tá bem no Equador, as outras no polo. No polo a gente tem menos radiação. É difícil mostrar isso porque teria que ser uma coisa 3D, tá? Mas deu para entender? Então, o que que isso gera, essa radiação solar? Vai gerar uma região mais quente, uma região média, sabe, o temperada vem de tempero mesmo, de estar bem no ponto. Então, você percebe isso nos Estados Unidos. Pensa no Central Park, se vocês já viram fotos do Central Park, momentos no outono, as folhas estão amarelinhas, vermelhinhas. Aí você tem o inverno, você tem tadinha a árvore, e tem a parte do verão, primavera, que está tudo florido. Então, você tem marcado, aqui em São Paulo, a gente tem 4 estações do ano num dia só. Frio, quente, calor, você não sabe que roupa você vai. Mas nessas zonas temperadas, e aí o nosso sul do Brasil é temperado, a gente tem mais marcado. Quando é quente, quando é frio. Não tem essa coisa de frio, quente, é diferente, tá? Por quê? Porque é uma região que a irradiação está menos do que na zona tropical. Na zona tropical, praticamente, em alguns lugares, é quente o tempo todo. E na zona polar, recebe menos radiação ainda, a ponto da gente ter os polos congelados. Deu para entender esse conceito? E o Brasil, professora? Vamos lá. O Brasil, a zona climática dele, vou pôr um mapa que fica facinho vocês visualizarem. Ele está justamente nesses trópicos. Então, ele aqui, ó, esse que tem um mapa, que legal. Eu tenho um mapa do Brasil aqui. Tá vendo o Brasil? Nós temos maior parte do Brasil na zona tropical, e o nosso sul do Brasil na zona temperada do sul. Então, esse é o conceito de latitude. Latitude, conceitualmente falando, é a distância em graus a partir do Equador. O Equador está aqui, a minha distância em graus é até o Trópico de Câncer aqui, até o Trópico de Capricórnio é a zona tropical. Do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico é a zona temperada do Norte. Percebe que é espelhado? O que eu tenho no Sul, eu tenho no Norte? Funciona assim. Me dá um joinha aí se você entendeu. Se você não entendeu, você pergunta de novo que eu explico com palavras diferentes, se precisar. Mas basicamente é isso, conceito de latitude. E por que eu falo que favorece? Pensa comigo. Pensa você plantar banana em uma zona polar. Não rola, né, gente? Nós sabemos que frutas tropicais, olha o nome, tropical. Frutas tropicais precisam de umidade, precisam de sol. Aliás, qualquer plantinha que você tiver na sua casa, até um cactus, em algum momento o bichinho vai precisar de água, vai precisar de um solzinho. Então, a gente sabe que o plantio, ele depende da natureza. Então, zonas temperadas, por exemplo, quando eu tenho um inverno bem marcado, tem algumas plantas que gostam de frio, tem outras que não. Então, é bem interessante a agricultura também, porque você vai ter
tipos de produtos agrícolas, dependendo de clima. Quem já ouviu falar aqui de vinho, vinho gosta de frio. Da onde são os nossos vinhos? Do sul do Brasil. Percebe a associação entre produtos agrícolas, temperatura, clima, condições climáticas? Então, eu lembro agora, a banana, ela precisa de um clima muito mais tropical, todas as frutas, o abacaxi, por isso que a gente fala de frutas tropicais. E outras coisas, a gente precisa de um clima mais temperado, mais frio, então vai variar. Uma zona tropical facilita muito o plantio, porque eu não tenho gelo, porque eu não tenho estações do ano que não favoreçam. Percebe o nosso privilégio? Nosso e desse povo que está aqui nessa zona. Então, eu tenho aqui a região mas a região da África já é outra história, tá? Porque aí tem a questão do investimento, tem a questão da desertificação, mas aqui no Brasil não tem. O que será? Vamos ver se vocês sabem. Intuitivamente vocês vão lembrar. O que será que tem no Brasil que não contribui para a melhoria desse nosso clima? De ser mais úmido, por exemplo, não ter a questão da desertificação que tem no deserto aqui da África, que tem no deserto aqui da Austrália. O que será que a gente tem aqui que dá uma diferenciada no nosso clima, deixando ele mais úmido? Ari, vê se alguém respondeu aí. Pode chutar, gente. O que a gente tem de diferentão aqui? Falaram uma Exatamente, viu? É uma coisa assim maravilhosa que a gente tem, que todo mundo gosta, que está de olho também, a Amazônia. Então, a gente tem esse diferencial, só para vocês terem uma ideia, eu estava falando com o sétimo ano essa semana, vocês sabem que o rio Amazonas é imenso. Nós temos um rio voador, um rio na atmosfera, uma umidade na atmosfera, com mais conteúdo de água do que o próprio Amazonas. Depois, um dia a gente pode estudar a hidrografia. É fantástico, porque essa umidade, ela serve para o mundo. Tá? Ela serve para o mundo, não só para a gente. Pensa, então, nesse privilégio que a gente tem, em termos de agricultura. E aí, esses países centrais, com muito interesse nessa riqueza, porque isso vai gerar um espaço. Nós temos hoje no Brasil, só para vocês terem uma ideia, um espaço do tamanho da Espanha e da França juntos, de áreas não áreas à toa, sem agricultura, sem produção. Nós temos 2 países dentro do nosso país com área pronta ali para agricultura ou para desenvolver alguma coisa, entendeu? Então, pensa se você fosse um país central, se você não ia estar de olho nesse investimento. Tudo bem, Ari? Alguém deu joinha aí? Entenderam que é a questão da latitude? Latitude, ela é fundamental. Sim, a Sabrina falou que Legal. entendeu. É isso, tá? É privilégio mesmo, essa questão do clima, essa questão da nossa posição no globo. Gente, o território brasileiro é maravilhoso, tá? Falta um pouquinho só de fato com ele, mas ele é maravilhoso. Outra vantagem que a gente tem, eu trouxe um mapa físico para vocês verem, aqui tem uma legenda. Isso aqui é o mapa do relevo, tá? Toda a parte verdinha, toda a parte verdinha, depois a mais clara, vai aumentando a altura, a altitude que a gente chama, tá? Do relevo. Então, se você olhar, só a parte que parece uma montanha aqui, ó, uma parte mais cinzentinha que tá aqui, são as partes mais altas. Outra característica do nosso território é o seguinte: geologicamente, nós somos muito antigos. É um outro conceito que eu vou precisar que vocês relembrem, se não relembrar, eu explico. Vocês sabem que a estrutura da Terra tem a parte da crosta, o manto e o núcleo. Essa crosta terrestre, ela tem formatos, tem relevo.
esse relevo ele é formado a partir de forças internas da Terra e de forças externas. Que forças externas são essas? Chuva, vento, a erosão, intemperismo. Aí você tem a construção desse relevo pode ser novo ou antigo. Eu não sei se vocês sabem, a duração da vida de uma mosca é em torno de 24 horas. A duração de vida de um ser humano no Brasil hoje, a previsão é de 74 anos, 72, não sei como que é agora. E a previsão de vida da Terra, a gente conta em milhões de anos de visita de habilidade, não, desculpa, de formação da Terra. 4,5 bilhões de anos a formação da Terra, e aí a gente tem um processo geológico dessa crosta terrestre em que ele é antigo, mas pode ser novo. Como pode ser novo? A partir das placas tectônicas, a formação desse relevo, a gente chama de jovens. A gente vai chamar de jovens 16 milhões de anos. Compara, então, a geologia, ela tem uma linha do tempo muito maior do que um ser humano, que ser humano muito maior do que uma mosca. Então, um dia de vida para uma mosca é muito tempo. Para mim, não é muito. A Terra é irrisório, não existe. O nosso território brasileiro, ele é considerado antigo, mas existe formações jovens, jovens que eu estou falando 16 milhões. Por exemplo, ali, a região dos Andes. Por que é jovem? Porque está em processo de formação ainda, por causa da placa tectônica. O território Brasil, por ser antigo, muito antigo, ele sofreu mais desgaste. A gente está numa região úmida, quente, que tem muita chuva, que tem muito vento. Então, esse desgaste do território fez com que a gente fosse baixinho. Todo o relevo do Brasil, comparado com outros lugares que a formação geológica é jovem, ele é baixo. O máximo que a gente chega aqui de um relevo, 2.800, se eu não estiver falando bobagem, 3.000, não chega a 3.000. Enquanto que uma cordilheira dos Andes, que é nosso vizinho aqui no Chile, chega a 7.000. Ali no Peru, o Aconcagua, 7.000. Cordilheira, 5, 6.000. Percebe como a gente é baixinho? O nosso relevo é baixinho? Gente, isso é uma mão na massa para a agricultura. Qual que é mais fácil? Você escalar uma montanha para fazer agricultura ou você fazer uma agricultura numa região de planície? Então, é outro fator territorial, físico do Brasil que propicia agricultura. Então, olha quantas coisas eu estou falando. Estou falando aí de um clima favorável, eu estou falando de um território baixo, ou seja, com toda essa região de planície, essa região baixa, tirando aqui o relevo mais alto, ela é favorável. Eu tenho relevo favorável, clima favorável. O que mais que eu tenho favorável que eu falei? Clima, relevo, que é isso, né? Por enquanto é só. Outra coisa, solo fértil. Não vou falar em solo agora, mas nós temos, eu vou falar só de 2 exemplos que aparecem no Enem bastante, tá? Mas nós temos um solo muito fértil. Sim. Adoro pergunta falar. Tem uma pergunta aqui. Esses países que têm relevos muito altos influenciam na qualidade do ar? Totalmente. Qual é o início da pergunta, Ari? Esses países, ela falou? Isso, esses países que têm relevos muito altos. Sim. E aí, deixa eu sair aqui que eu vou pegar para vocês. Espera só um pouquinho. Então, vamos lá, vou pegar uma aula aqui de relevo. O relevo é o conjunto de formas da Terra, tá? Eu até brinquei, porque eu dou aula para os pequenos, né? Eles conhecem plástico bolha. Porque o plástico bolha é um plástico que seria liso, mas ele tem a bolinha que é o relevo.
Então, relevo é esse conceito. Tem a superfície terrestre, ela não é lisa, mas ela é uma crosta fragmentada pelas placas tectônicas, e nela tem os relevos, que podem ter várias altitudes. E o conceito essencial de altitude é isso aqui, ó. Eu tenho o nível do mar, a partir do nível do mar eu meço zero, e o topo de qualquer relevo eu meço, eu tenho altitude. Diferente da altura, por exemplo, eu tenho 1,63. Eu vou falar para você, eu tenho uma altitude de 1,63. Não tenho, porque eu meço do chão até o topo da minha cabeça. Então, é uma altura. Quando eu falo altitude, eu tenho que medir do nível do mar até o topo do relevo. Então, o conceito de altitude, gente, é para relevo a partir do nível do mar. Alguém tem ideia? Coloca aí no chat para a Ari me passar. A altitude média de São Paulo? Quanto vocês acham que a gente tem de altitude? Porque a gente está no relevo. Ninguém está flutuando aqui no ar. A gente está na superfície terrestre. Toda a superfície terrestre está baseada em um relevo, seja plano, seja. Eu sei que vocês sabem que nós não estamos no topo de uma montanha. Qual é a altura, então, do nosso relevo? Alguém tem ideia? Joga aí para mim um número qualquer no chat, qualquer não, né? Que vocês chegam, pensam que pode ser o nosso relevo. Sem pesquisar na internet, hein? De cabeça, assim, quanto vocês acham que a gente está de altura? Não tô no zero também. Eu gostaria de estar no zero à beira do mar, mas eu não estou no nível do mar. Então, se eu não estou no zero, não estou no topo de uma montanha, qual será a altitude onde eu moro, por exemplo? Alguém chutou aí, Ari? Só não vale colar da internet, do Google. Não tem ideia, sem. 100? 100 metros de altitude? É? Tem. Ó, pensa comigo, se o nível do mar é zero, 100 ainda é muito baixinho. Em média, 800 metros de altitude. Nós estamos num planalto. Se você, e aí eu trouxe o desenho aqui para vocês, quer ver? Aqui. Santos, uma praia ou uma cidade litorânea, muito próximo ao mar. Então, a altitude de Santos, por exemplo, é 2 metros. Vai até uns 200 metros, depende do litoral. São Paulo, você não tem que subir a serra ou descer a serra para ir para a praia. São Paulo tem em torno de 800 metros de altitude. Por que eu falo uma média em torno de? Depende de onde você está em São Paulo. Eu vou colocar para vocês um link na hora do intervalo, se vocês tiverem curiosidade. Dependendo do bairro que você está ou numa altura maior, uma altitude maior ou uma altitude menor. Eu fiz isso com meus alunos, foi muito engraçado, porque eu moro próximo a uma região onde tem um córrego, o córrego do Ipiranga. E aí, essa região minha aqui é mais baixa, deu 727 metros de altitude. Enquanto que alguns alunos moram mais próximo ao metrô. Então, o metrô fica numa altitude de 810, percebe? Com uma diferença de relevo, mesmo dentro de São Paulo. Então, aqui nós estamos em cima de um planalto. E quem vai para Campos de Jordão, ou para algum lugar que a gente fala que é montanha, está acima de 1.000. Campos de Jordão, aqui, ó, 1.000. 1.200, 1.700, tem cidades que estão até mais. Só para vocês terem uma ideia, ai, desculpa, isso aqui é outra coisa, ó, se eu pegar uma linha reta de Santos até no Peru, Lima, eu vou ter tudo isso aqui de variação de relevo, ó. Tá vendo? O Planalto Central. Uma linha reta. Aqui o Acre, Rio Branco. Quanto mais alto nosso, aqui, ó, 2.700. Lembra que eu falei que nós somos baixinhos? O ponto mais alto do Peru é o Pico do Aconcagua, 7.000 metros de altitude. E aí, professora, mas o que tem a ver isso com a agricultura? Tem tudo a ver. Aí vem a pergunta que você fez. O que esse lugar aqui
Pico da Concagua pode proporcionar de agricultura? Eu precisaria pesquisar, mas que eu sei, não tem muita coisa que se dá numa região de neve. Enquanto tem uma região de planície, tá aqui, ó, Santos, planície, nós no Planalto, depois mais planície, então nós temos um território favorável para a agricultura. É claro que lugares altos também têm produtos agrícolas que se desenvolvem em lugares altos. Quanto ao que ela falou de ar, o ar rarefeito, eu não tenho imagem do ar rarefeito aqui, mas o que vai acontecer com a altura do relevo? Nós não temos a lei da gravidade. O ar, gente, a gente não vê, mas ele tem partículas, ele tem moléculas. E as moléculas de oxigênio, com a gravidade, elas se concentram na parte mais baixa. Então, a gravidade, ela puxa as moléculas de oxigênio. Nos lugares, por exemplo, aqui de 7.000 metros de altitude, vão ter menos moléculas de oxigênio, a gente chama de ar rarefeito. Por isso que os jogadores de futebol, quando vão jogar, por exemplo, em Cusco, em alguns lugares altos, eles têm que passar um tempo, uma semana lá, para se acostumar com o ar. Sente tontura, falta de ar, porque as moléculas de oxigênio são menos, ao respirar, eles recebem menos oxigênio no cérebro. Então, quem não mora lá, não se acostuma. Então, dá uma diferença aí na cabeça da 954 já, né, Ari? Ou seja, a gente tem uma diferença do ar quando é mais alto. E aí a agricultura também vai influenciar nisso. A agricultura também precisa de oxigênio. Tudo bem, gente? Eu acho que eu respondi, né? Dá um joinha para mim se eu já respondi, se tem mais alguma dúvida. Se as ilhas têm diferença de altitude, depende da ilha. Tudo bem. Depende da ilha, então vamos lá. Alguém quer falar sobre uma ilha específica, coloca para mim. Se não for específico, vamos lá. Vou mostrar um vídeo para vocês. Repare que nesse vídeo é computação gráfica. Eles tiraram toda a água da Terra. Ai, é lindo esse vídeo. Eles tiraram toda a água e mostraram só a parte de rochas. Quando eu vejo só as rochas, eu vejo o continente e vejo o fundo do oceano. O oceano não está sobre o nada, o oceano está sobre rochas. A gente chama de fundo oceânico. Esse vídeo, gente. E aí eu vou falar, por que eu tô falando isso? Para explicar das ilhas. Tá? Não tem som. Eles tiraram as águas dos oceanos para mostrar o relevo, tanto continental quanto o relevo abaixo do oceano. Olha que fantástico! Eu tenho cordilheiras debaixo do oceano, ou seja, conjunto de montanhas debaixo do oceano. E aí você me pergunta, altitudes de ilhas variam? Não sei, depende da ilha que você está me falando. Eu posso ter ilhas com altas altitudes ou baixas altitudes, vai depender do que você está falando. Essa parte rosinha que ele está mostrando é a parte da divisão das placas tectônicas. Se alguém não souber o que são placas e como é constituída a crosta, me dá um oi no chat que eu explico, porque é importante. Esse lugar aqui, chamado de Fossas Marianas, é o lugar mais profundo no oceano que a gente conhece. E aí eu tenho a divisão das placas tectônicas. Essa região aqui é que tem relevo novo, porque está se formando a partir do magma diariamente. Olha que interessante, o Titanic está afundado aí. Olha a altura disso, que o Titanic era gigante. Então, a altura do relevo submarino também é muito grande. E eu tenho a Islândia, é uma ilha. É uma ilha vulcânica. Então, você vai falar para mim das ilhas, você vai ter que me falar qual ilha você quer falar. Porque todo o relevo da Terra tem diversas altitudes. Então, se você me perguntar, São Paulo eu sei, a planície, Planalto e montanha, eu sei qual é a altitude. Agora, se falar, professora, quanto tem as Fossas Marianas? Aí eu tenho que pesquisar. Eu sei que é muito profundo. Tudo bem, gente?
Olha aqui, deixa eu parar aqui para vocês verem. Por que eu não consigo te responder a altitude das ilhas? Isso aqui ele pegou oceano, fundo do oceano. Eu tenho aqui o continente, tem uma parte do continente que vai para o oceano. Aqui no oceano eu tenho um relevo dessa altitude, outro aqui, outro mais aqui. Olha aqui, todo relevo que eu vejo fora do oceano, fora da água, existe também debaixo do oceano. Assustador isso, não é terrível? É horrível. Quem já, não sei se alguém já mergulhou aqui ou pôs a cabeça dentro da água e já viu alguma coisa gigantesca, mas tem rochas debaixo da água, tem montanhas debaixo da água, é um relevo tão magnânimo como aqui fora. E as ilhas é a mesma coisa, dependendo de onde a sua ilha está, ela vai ter uma altitude. Como é que eu vou saber, professora? A partir do nível do mar, tá? Meço o nível do mar e o último relevo da ilha tem a altitude dela. Pode ser que sejam ilhas abaixo do nível do mar? Pode. Mas aí é uma outra história para uma outra aula. Gente, eu acho que deu, né, para vocês fazerem intervalinho, 5 minutos. Deixa eu voltar aqui para vocês, que quando eu estou aqui na minha planilha, na minha apresentação, eu não enxergo nada. Cadê vocês? Pronto, achei vocês. Então, vamos lá. Eu parei de compartilhar, agora eu consigo enxergar vocês. Parece que a área caiu. Esses países que têm relevos muito altos influenciam na qualidade do ar? Influenciam, sendo o ar mais rarefeito. Por isso que a gente vê na TV que o time de futebol vai uma semana antes. Sobre o relevo de São Paulo, então agora vocês já sabem, né? Em torno de 800 metros de altitude. Prometi para vocês, não dei. Vou colocar aqui um link. Quem tiver possibilidade de acessar esse link, acesse para saber que altura você está em São Paulo. É muito legal. Falei para vocês que eu estou em torno de 727, 730, né? Descobre aí para mim a altura que você está em São Paulo. Isso aqui, ó, é um link. Vou pôr o meu aqui para explicar para vocês como é que faz. Vou fazer só isso, deixa vocês tomarem um cafezinho, tá? Porque eu me empolgo, tá, gente? Eu fico empolgada com a geografia. Olha aqui. É um mapa, você vai abrir, vai ter isso aqui. O que você vai fazer? Você vai achar o seu bairro. Você vai apertar o mais ou o menos. Se você apertar o menos, a escala ela muda para mais longe. Quanto você apertar o mais pertinho fica. O menos, considera aí, menos perto e mais pertinho. A escala muda. Aí eu pego pelo bairro. Eu não sei onde vocês estão, nesse mundão de Deus, mas eu tô aqui na região do Ipiranga. Cadê? Eu vou até meu bairro, ainda não consegui visualizar. Venho mais perto. Cadê aqui? Deixa eu ver o menos, que eu já me perdi. Tem estação do metrô, que dá para a gente acompanhar também, se localizar. Aqui é São Caetano, tô longe. Aqui, na Saúde, tá aqui. Ó, esse bairro é o meu, Jardim da Glória, tá vendo? Quando eu dou aqui a aproximação, eu vejo que o meu bairro está numa região azulada. O que é região azulada? É região em torno de 731. Por que eu estou nessa região aqui? Porque eu estou baixa, perto de córrego, tá vendo aqui, ó, o córrego do Ipiranga? Quem está no topo é quem está mais acima no Planalto. Quem está mais na planície, por isso que aqui na minha região, às vezes, dá umas chuvas e alaga, porque toda chuva que está aqui do alto escorre e vai procurar o rio, para o córrego Ipiranga. O problema das enchentes de São Paulo é a gente, tá? A gente que canalizou. Se você não tivesse canalizado os rios de São Paulo, cada 300 metros você acharia um curso de água em São Paulo. 300 metros. Você ia na esquina, você achava o riozinho. Você ia na outra esquina, achava outro riozinho. O que a gente fez? Por causa da urbanização, a gente canalizou tudo. Então, o problema das enchentes de São Paulo é isso.
Mas esse é outro assunto para outra aula. Gente, acharam-se aí nesse aplicativo? Quem precisar de ajuda para se achar, é muito legal, tá? Você vê sua altitude, quanto você está distante do mar. 782, 1833 no topo da montanha, hein? Que legal. Muito legal, viu? Esse é um mapa de altimetria que a gente chama. Vocês têm mais alguma pergunta? A gente pode dar uma paradinha para tomar uma água? A Ariane, eu acho que se perdeu aqui no meio do mundo, foi engolida pela internet. Está tentando voltar. Eu vou ter que me virar sozinha aqui. Vamos lá. Já voltei, já voltei. Tá bom, obrigada, Ari. Mais alguma pergunta? Podemos dar uma paradinha? Quer fazer o teste, Ari, de saber qual a sua altitude, eu deixei o link aí no chat. Eu acho que eu já respondi tudo, né? Dúvidas, pessoal? Vocês estão mais altos que eu, vocês estão no topo do mundo. Minha região aqui é baixinha, por isso que chove, já era. Dúvidas? Ari, são 5 minutos, né? Pessoal, tomar uma água. Vocês estão bem altos, né? Deve ser na região. O que é legal nesse mapa? Se você perceber, você dá um menos aí para ele se afastar, você vai ver os bairros como são diferentes. Como a gente tem região vermelhinha, como a gente tem região azul, e aí vai ter a questão imobiliária também, que dependendo da sua posição geográfica, valorização imobiliária, exploração imobiliária, tem muito assunto ainda também sobre essa questão de relevo e demanda imobiliária. Tudo bem, gente? Ari, eu posso dar uma pausa aqui? Ó, o pessoal tudo medindo a altimetria. Claro. São 10h05, 10h10, então eu volto, tá? Se surgir, meu cachorro roncando, se surgir pergunta no meio do caminho, gente, por favor, pode colocar aí no chat que a gente volta. Desculpa o ronco dele.
Vamos lá, então. Voltando aqui. A gente falou bastante coisa. Vamos retomar aqui. Então, a gente percebe que a agricultura, o espaço rural, a economia, a agricultura, tudo interligado com a questão do espaço físico e do poder econômico também. Deixa eu voltar aqui o slide. Voltando aqui na Revolução Verde, eu acho que deu para entender, né? A Revolução Verde foi um momento da história do espaço rural brasileiro onde o investimento entrou. Então, aquele espaço antigo dos ciclos econômicos, que não tinha maquinário, ferramentas, tecnologia e dinheiro, a partir das 60 e 70, com essa relação com esses países centrais, a gente começou a investir no nosso espaço rural. Tudo isso por interesse desses países em ganhar dinheiro, né? A tecnologia e o dinheiro entraram, a gente continuou dependente deles, e a expansão, ela surgiu. Saindo desse eixo sudeste, de São Paulo, Rio de Janeiro, interior do Vale Paraíba, e começou a expandir para o centro-oeste. Hoje, se você olhar para as regiões do Brasil, onde estão os grandes exportadores agrícolas, região centro-oeste, e agora também na região norte. Como eu falei para vocês, isso vai gerar um impacto muito grande ambiental, porque a gente está destruindo o cerrado na região centro-oeste, essas queimadas que vocês estão vendo, elas têm um processo natural, mas também tem um processo humano envolvido. E o que é feito? Se queima, tirar a vegetação original, ficar aquele pasto, aquela planície queimada, e dali você começa o cultivo. Esse é um dos motivos, tá? Não é só isso. Então, a gente viu que o Brasil, ele proporciona condições favoráveis, clima, relevo, solo, expansão da modernização com investimento, e aí tem um outro fator, que é o mercado consumidor. Para que eu vou plantar, para que eu vou cultivar, se eu não tenho a demanda de quem precisa? Nós temos essa demanda, tanto do mercado interno, que a gente tem uma população com essa dimensão continental, a gente tem uma população quinta maior do mundo. Nosso ranking da população mundial está no 5º lugar. Tem um consumidor externo também, não só desses países centrais, mas outros países que não têm a demanda que a gente tem dos produtos que a gente tem, então a gente acaba fornecendo para esse pessoal. As características, então vamos lá. Vocês lembram quando eu falei na aula passada sobre os tipos de agricultura, que tinha tradicional, tinha mais desenvolvida? Então, a gente vai ter também essa caracterização no Brasil. A gente tem os setores tradicionais e tem um setor mais moderno. Estrutura fundiária concentrada. Essa é uma característica do espaço rural brasileiro. Estrutura fundiária, vocês lembram o que é? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se vocês estão... Quem que se lembra, que não se lembra, não tem problema, eu falo de novo. Estrutura fundiária concentrada. Falaram que não lembra. Estrutura fundiária é o seguinte, é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas. Então, vamos supor que tem um espaço
põe aí, sei lá, um espaço. O território brasileiro é um espaço. Dentro desse espaço, você quer conhecer a estrutura dele. Como é que está dividido esse espaço? Então, você vai verificar o que está dentro desse espaço, que é o que eu chamei de fixos, lembra? Então, as propriedades, como elas estão organizadas? E aí, tem que ter mapa, tem que ter tabela, não tem jeito. A gente tem que saber quantidade de propriedades agrárias, a gente tem que saber o tamanho delas, a distribuição delas. Então, estrutura fundiária. Estrutura fundiária é um conceito primordial para a gente entender a agricultura. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro pegar o conceito, depois que tiver o conceito, eu pego como ela está distribuída no Brasil. As propriedades agrícolas, agrárias, elas estão distribuídas pelo território nacional, certo? Aqui, achei um mapa. Importantíssimo. Depois eu vejo a questão de atualização do mapa, mas eu para um exemplo, para definir. Então, assim, você tem o território brasileiro, você vai fazer aí, como é que é a estrutura fundiária dele? Como é que ele está dividido? Eu tenho aqui uma ocupação rarefeita, aleatória, sem muito, no latifúndio e o minifúndio. Latifúndio é o conceito de grandes propriedades. Lat, grande. Mini, pequeno. Eu tenho grandes propriedades. E quando eu falo grande, gente, tem fazendas agrícolas no centro-oeste, que para o dono percorrer a fazenda, ele tem que pegar a picape dele, e aí, com a picape dele, ele demora, sei lá, 20 minutos, meia hora, até percorrer a fazenda dele. Isso é um latifúndio. Eu vou mostrar fotos para vocês. E o minifúndio, uma propriedade menor. O minifúndio e latifúndio tá aqui, ó. Esse meio cinza pontilhado aqui. Médias e grandes propriedades são a parte branca. E predomínio da grande propriedade. Pergunto eu para vocês, a estrutura fundiária do Brasil, ela tá mais pro médio e grande ou tá mais pro pequeno? Olha aqui, o predomínio da grande propriedade é a parte preta. Rarefeita quer dizer que está em vários lugares assim, tá? Não está determinado uma grande propriedade. Se você olha essa estrutura fundiária, e eu vou dar dados para vocês, na mão de quem estão as terras do Brasil. E aí, por isso que a nossa história é importante. Veio como herança para nós grandes propriedades na mão de poucos proprietários. Uma herança colonial. E aí você pode perguntar para mim, mas, professora, como é que é isso? Não se faz nada em relação a isso? Durante a história do Brasil, houve vários movimentos sociais contra esse tipo de característica, né, de poucos proprietários com grandes propriedades. Mas até hoje tem sucesso. Mas a gente tem uma característica, e agora eu vou para os dados para vocês, vamos lá. No Brasil, a estrutura fundiária, ela é concentrada. Então, eu tenho aqui, ó, tamanho de propriedade. Propriedades pequenas, tá? Menos de 10 hectares. É o cinza escuro. 10 a menos de 100 hectares. É o cinza claro.
que você vai perceber? Que o estabelecimento rural, mais da metade por cento, são grandes propriedades. Pergunto eu para vocês, o que as grandes fazendas, os poucos e grandes proprietários, eles plantam? O que vocês acham que eles plantam? Eliane. Oi. Tinha perguntado o que é rarefeita e então latifúndios são propriedades grandes? Isso. Rarefeito é o mesmo conceito do ar. Lembra que o ar era rarefeito? O que é rarefeito? Ele é a molécula de ar rarefeito. São poucos e distribuídos assim aleatoriamente. Quando fala de rarefeito, ocupação rarefeita, tem uma propriedadezinha aqui, tem outra colar, entendeu? É como se as moléculas de ar fossem distribuídas. Qual é a outra pergunta? Então latifúndios são propriedades grandes? Isso. O conceito de latifúndio é uma propriedade rural extensa, muito extensa. Vou pegar um exemplo aqui na internet para vocês. É uma propriedade rural, privada, tá? Tem um dono, muito extensa. Geralmente, o conceito de latifúndio está ligado a propriedades não exploradas economicamente, tá? Eu tenho produção agrícola e tenho uma terra, que é um latifúndio, que nem sempre está sendo explorado economicamente. Está parado lá. O latifúndio está ligado mais com improdutivo. Está vendo que o mapa traz aqui médias e grandes propriedades? Quando eu falo em propriedade, estou falando com um dono. Latifúndio, minifúndio, eu estou falando de terras improdutivas, que tem dono, mas não está se produzindo. Dá para entender? E ocupação rarefeita é que quando eu tenho um território aqui que tem propriedades distribuídas irregularmente nesse território. Existe latifúndio produtivo e improdutivo. Geralmente, quando fala latifúndio, tem uma charge que eu gosto muito sobre latifúndio, deixa eu mostrar para você. Aliás, tem bastante crítica através de charge, não sei se vocês gostam, eu gosto bastante. Olha essa charge aqui, ó. Talvez explique, eu vou colocar aqui no nosso chat. Talvez explique um pouco esse conceito de latifúndio. Consigo colocar? Não consigo colocar. Eu vou mostrar. Peraí. Vou abrir aqui. Olha essa charge. Então, eu tenho um pequeno agricultor e sua família, mas, papai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra, porque por lei, eu vou falar isso. Por que não temos a nossa? E aí, eles olham para os latifúndios. Quem são os donos? Silva pai, Silva filho, Silva neto, Silva júnior, Silva bisavô, Silva avô, propriedades do senhor todos da Silva. Isso não remonta à nossa história? Então, as terras lá de trás vão passando de pai para filho, e nem sempre essas terras são produtivas. Às vezes sim, às vezes não. Isso são latifúndios. Dá para entender? E o conceito de minifúndio? É uma propriedade também, mas menor. Quando eu falo em hectares, faz sentido para vocês? Vou parar um pouco com o compartilhamento para pegar aqui a medida dos hectares para vocês verem. Porque às vezes a gente fala e não tem dimensão. Não tem mesmo, tá? Quando eu falo que a propriedade é grande, vou mostrar aqui para vocês. Quanto vale um hectare? Eu gosto sempre de trazer para a nossa realidade
porque senão a geografia ela perde sentido. Se for para você decorar e saber decora as coisas, não tem graça. Você tem que saber para a tua realidade. Então, vamos ver quanto vale um hectare e vamos comparar isso com a nossa realidade. Vamos lá. Eliane, Oi. sobre a pergunta que você tinha feito, o Léo respondeu: plantam commodities. E a Isabela falou que ainda está com dificuldade para entender o que é latifúndio. Vou explicar de novo. É commodities que estão perguntando, é isso? É, isso. Ótimo. É a nossa próxima parte. Espera um pouquinho. Pronto, eu preciso de dados aqui, coloquei para vocês. Um hectare, gente, é isso aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Isso aqui é o tamanho de um hectare. 100 metros por 100 metros, eu tenho um hectare. Isso aqui, em 2016, propriedades agropecuárias, eu tinha, olha isso aqui, em 96, quantos hectares era ocupado, 2006 e depois 2016. Menos de 10 hectares, então você multiplica esse valor aqui, ó. Vamos à matemática. 1 hectare, 100 metros por 100 metros. Menos de 10 hectares, eu tinha quase metade. Oi. Você está compartilhando a tela? Eu tô. Não tá aparecendo? Não, não está aparecendo. Peraí. Tô mostrando quanto vale um hectare. Não tá aparecendo? Não está aparecendo. Pelo menos aqui para mim, não. A Sabrina falou que para ela também não. Não. Peraí. Será? Também, eu tô fechando um pouco as guias aqui, que abriu um monte. Cadê você? Tá aqui. Agora sim. Estão vendo? Agora foi. Então, 100 metros por 100 equivale a um hectare, certo? Então, a gente tem aqui, ó, menos de 10 hectares, quantas propriedades? quase 50%, área total do Brasil, 2%. Então, vamos pensar lá. 2,3% da área ocupada do Brasil tem menos de 10 hectares. Tudo bem? Então, você pega o território brasileiro, separa aí 2%, são propriedades pequenas. Vamos para o outro extremo, mais de 1.000 hectares. Eu tenho uma área ocupada de 45%. Na tabela, o que a gente consegue perceber? A ocupação, pensa aqui em termos de território brasileiro. Quase metade da propriedade no Brasil tem mais de 1.000 hectares. Pequenas propriedades, só 2%. E aí tenho as médias, que fica com mais de 34, com 17, de 10 a 100, de 100 a 1.000 hectares. Vocês conseguem perceber essa diferença? Latifúndios são essas grandes propriedades e muitas vezes eles não estão sendo usados para nada. Só está lá parado, ninguém usa para nada. E tem latifúndios que são terras que estão produzindo para agricultura. Geralmente, latifúndios produzem monocultura. Uma produção externa
soja, café, milho, isso é para exportação. É isso que se produz nesses latifúndios. E a comida que nós comemos, de onde vocês acham que vem? Dessas pequenas propriedades aqui, dos pequenos produtores. E aí a gente vai ter um problema muito sério em relação a isso, porque quando você tem essa propriedade, esses produtores rurais, falando da soja, da laranja, do milho, existe um padrão internacional para venda. Você só consegue exportar um produto se ele estiver dentro de um padrão. E aí eu tenho, por exemplo, sei lá, um morango. Um morango padrão exportação. E tem um morango. Quem já plantou alguma coisa sabe que as frutas não são simétricas, não existe maçã da Cinderela. Maçã, ela pode ser um pouco tortinha, ela pode ter... muito interessante porque esse padrão de exportação é o padrão maçã Cinderela. Você vai ter problemas no Brasil em relação a agrotóxicos, para melhoria dessa plantação, você vai ter problemas de desperdício. Existe 1/3 da produção da agricultura é desperdiçada no Brasil. Por quê? Porque não está dentro do padrão. Isso vai para o lixo. Pequenos agricultores, existem vários movimentos de ONGs no Brasil que pegam um produto desses pequenos produtores para venda, mas é um número muito pequeno. Como competir com essa agropecuária que exporta padrão internacional e tem recurso e tem investimento? A gente vai entrar em commodities já, daqui a pouco. Vocês percebem a diferença? A gente tem muita propriedade no Brasil na mão de poucas pessoas, com muito investimento. E aí eles vão determinar a nossa agricultura. É a exportação, para gerar lucro. Pode falar. 1.000 hectares é maior do que 10 hectares ou as grandezas no ramo de hectares é diferente? Não é a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu tenho ordem crescente, menos de 10, 10 a 100, 100 a 1.000 hectares, mais de 1.000 hectares, em ordem crescente. Ao mesmo tempo que eu tenho a ordem crescente de tamanho, números de propriedades vão ser decrescentes. E a área ocupada também é inversa. Então, eu tenho menos de 10 hectares aqui, ó, só 2%. Mais de 10.000 hectares, 45%. Tá? Essa ilustração, ó, se você quer saber quanto vale um hectare, 100 metros por 100 metros. Aí você multiplica isso por 1.000. Quanto dá uma propriedade, aí é matemática, gente, aí eu preciso de ajuda. Matematicamente, se eu tenho um hectare, 100 metros, eu tenho que multiplicar 1.000 vezes 100 metros. 100.000 metros por 100.000 metros. É uma propriedade. Quanto nós temos dessas propriedades? 0,9% no Brasil, a área que elas ocupam, metade do território brasileiro. Deu para entender? Complexo, né? Tudo bem, gente? Latifúndio ficou entendido? São grandes propriedades, é isso aqui, ó. É uma terra enorme, geralmente com uma família que é dono, e às vezes está ali. O que é um movimento sem terra? O movimento sem terra é um movimento social que está reivindicando essa terra aqui, ó. E aí, o que eles fazem? Eles vão para as áreas improdutivas, fazem um assentamento e reivindicam aquela terra para o governo. Não é algo pacífico, né? Isso gera conflito por causa de terra. Tudo bem? Latifúndio, ficou claro? Estrutura fundiária, a parte mais complexa mesmo.
Tudo bem? Estou fechando tudo aqui, porque acho que isso também... O que essa agricultura brasileira, do espaço rural brasileiro, ela gera? Gera riqueza. 25% do nosso PIB está na agricultura. Então, nós temos uma estrutura fundiária concentrada, com outros setores da agricultura tradicionais, produzindo aí 25% do PIB brasileiro. Uma outra característica, eu acho que vocês já tiveram isso talvez em história, se não tiver eu explico, é o sistema de plantation. É o sistema de agricultura que a gente vem desde o sistema agrícola, né, desde a época colonial. Desde a época da exploração dos nossos recursos, a gente tem o sistema de plantation. Lembra o que é sistema de plantation? Eliane, Oi. uma pergunta. Então, se meu avô era dono de um terreno, após a morte dele, o terreno vai para o governo? Vai para você. Aquele território Silva, Silva, Silva Júnior, Silva Filho, passa de pai para filho, o terreno. Quando que vai para o governo? Quando não tem mais o proprietário. Tudo bem? Bem. Queria saber duas coisas, se está claro o latifúndio e se essa questão de herança também está clara. E aí, por que a gente fala todos os Silvas são proprietários da terra? Porque é uma herança. Quando que o pequeno agricultor consegue ter terra? Quando ele compra. Só comprado. E aí a gente tem uma lei no Brasil, que é o meu próximo... Deixa eu ver se eu vou falar daqui das terras. Existe uma lei de 1850, que é o seguinte, você não tem direito à propriedade se você mora nela por muito tempo, ou se você está nela por algum tempo, isso é chamado de uso capião. Existe uma lei de terras no Brasil que é o seguinte, as terras só podem ser doadas, vendidas ou compradas. Então, se você tem uma terra improdutiva, você mora nessa terra, o dono nunca apareceu, nunca veio, não existe você falar, eu moro aqui há 30 anos. Porque ela só vai ser sua se for doada pelo proprietário. Como é que eu provo que essa terra é minha terra? Essa no Brasil não tinha escrita. Como é que eu faço para provar documentalmente que isso é meu? Não provo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar. E o dinheiro para comprar? Percebe que existe legalmente, uma estrutura de concentração de terras? A mesma questão indígena. Maior dificuldade, os indígenas estão ali desde que o Brasil não era Brasil. Por que as terras não são deles? Qual é o processo legal para fazer isso? E aí a gente tem uma dificuldade legal de estabelecer. Por quê? Porque terra indígena, gente, é terra de recurso natural. Então, há vários interesses ao redor da terra indígena de exploração da terra indígena. Por isso que é tão difícil você regulamentar a terra indígena. Por isso que existe morte, envolve reação da sociedade, envolve reação de governo, envolve política, porque há interesses econômicos envolvidos. Então, essa lei, porque assim, quando as pessoas estavam nas terras, produziam nas terras e habitavam, as terras eram delas. A partir de 1850 acabou isso, o governo falou não.
terra só é terra se você tiver um documento. Não existe essa coisa de você estar na terra há 5 gerações e a terra é sua. Não existe mais. Foi doada por alguém? Você tem documento? Prova para mim que essa terra é sua. Não prova, então você vai ter que comprar. Quem tem dinheiro para comprar? Sabe o pessoal do investimento, da tecnologia? Os grandes produtores rurais. E o pequeno produtor? Não tem. E aí, para onde vai esse pequeno produtor? Para a cidade. Porque praticamente ele foi expulso do campo pelos grandes produtores. Tudo bem, gente? Posso continuar? Tem alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Latifúndio está claro? Dá um joinha para mim, se o latifúndio está claro. Vou fazer um desenho que eu faço na lousa, que eu acho que esclarece bastante. Então, o território brasileiro está aqui. Eu tenho, quanto que falou lá a estatística? 45% desse território é latifúndio. E aí, o resto do mundo dividido nesses outros territórios, minifúndios. A quem pertence esses latifúndios? Vamos colocar uma situação hipotética aqui. Eu tenho 10 proprietários, hipotético, tá? 10 proprietários desses latifúndios, e aqui eu tenho 90 proprietários desses, quando tem, tá? Fora as terras que não tem proprietário, que é do governo. Então, eu tenho isso que eu chamo de estrutura fundiária concentrada. Por que concentrada? Porque eu tenho aqui metade do território brasileiro na mão de poucas pessoas. A outra metade com todo o restante. Estou falando aqui de produção agrícola, tá? Nesses latifundiários aqui, tem uns que, ok, produzem. Tem outros que têm terra por herança, e aí você tem a terra o quê? Improdutível. Tudo bem? Então, você tem terra parada. O que são os movimentos sociais que reivindicam terras? É isso aqui, ó. Eles querem produzir, porque são pessoas do campo, que entendem do campo, pequenos produtores que foram expulsos do campo. A cidade não é o lugar deles, porque eles sabem é plantar, vivem da terra. E aí eles são expulsos do campo, eles querem o quê? Eles precisam de terra. Precisam dessas terras improdutivas. E aí tem movimentos que surgem para reivindicar essas terras improdutivas. Desde que o mundo era, desde que o Brasil é Brasil, estão na mão de poucas pessoas, privilegiados. Isso é concentração fundiária. Tudo bem? Ari, tem mais alguma pergunta? Não, não perguntaram nada. Falaram que tá tudo bem.
Eu vou terminar aqui, não sei se vai dar tempo de falar das commodities, a gente poderia continuar na próxima aula, né? Commodities. Então, vamos lá. Isso aqui, gente, ó, são isso em 2018. Tamanho dos... Oi, Os mini latifúndios também podem ser herdados? podem ser herdados. O tamanho não vai... o tamanho influencia no quê? Na questão de poder, né? Mas, por exemplo, você pode ter um minifúndio improdutivo também. Mas é por herança. Desde 1850, você tem doação, compra e venda. Mas do que já foi comprado, você tem herança. Se você só chega lá, vive na terra e reivindica aquela terra, isso não existe mais no Brasil. Mas se o seu pai comprou, você tem uma escritura, você tem um minifúndio, você passa de pai para filho. Tudo bem? Soja, cana-de-açúcar, milho, algodão e café são os principais produtos agrícolas, e nós temos aqui a produção deles em bilhões, tá? Então, olha o valor da soja, olha o valor da cana-de-açúcar, de milho, de algodão e de café. A comida que nós comemos no dia a dia, ela não vem dos grandes produtores rurais. Os grandes produtores rurais, os latifundiários, eles estão interessados em exportação. Então, a soja, essas plantações que eu vou mostrar a foto para vocês, são produtos para exportação. Tudo isso para gerar dinheiro, renda para o Brasil, PIB, 20%. Tá? Então, esses são os principais produtores. Eu não sei se vocês conhecem, agora a gente já foi para outro caminho, mas o solo do Brasil tem dois tipos de solo que aparecem muito no Enem, que é o solo da terra roxa, que é um solo extremamente fértil no Brasil, encontrado aqui na região sudeste, no Mato Grosso do Sul, e ele tem um histórico, o café, todo o ciclo do café começou baseado nessa terra roxa. A gente veio para cá a semente, plantou e deu tão certo que a gente se desenvolveu num ciclo do café que depois veio gerar indústria. E o solo de Massapé, que é um solo principalmente encontrado no litoral nordestino, toda uma formação aí mineral, que ele é bastante fértil. Não sei se vocês conhecem, isso cai bastante no Enem também, tá? E aí a gente vai ter o agronegócio. O agronegócio, eu acho que vai ter que ficar para uma próxima aula. Bem, ele é formado por um conjunto de atividades que tem no seu centro agropecuária. Então, pensa a agropecuária no centro e ao redor dela uma série de negócios. Que negócios são esses? Produção de sementes, produção de agrotóxicos, produção de ferramentas. Então, são polos de atividades onde eles vão sustentar, eles vão fornecer materiais para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Tá? E como essa produção está concentrada num polo, é muito mais fácil fazer aqui uma indústria, por exemplo, de insumos agrícolas. A agricultura precisa de medicação veterinária, eu faço aqui um polo onde eu tenho uma indústria de produção que vai fornecer para esse polo agrícola industrial. Tá? Então, eu tenho esses três setores da economia, que é o primário, o secundário e terciário, ao redor desse polo de agropecuário. Então, é uma relação que se amplia, uma produção voltada para o abastecimento da indústria, e os agricultores e o pecuaristas são os clientes deles. Tá? Então, a gente tem, lembra que eu falei para vocês um critério para exportação de produto? Esse agronegócio também obedece esse critério. Eu preciso existe toda uma lei ambiental a respeito de agrotóxicos. Então, essa produção de agrotóxicos vai obedecer essas normas, essas exigências, porque sem isso eu não exporto. Se eu não tiver um produto de acordo com o que o meu comprador está pedindo, isso não sai do Brasil.
E aí, não sei se vocês viram os noticiários, às vezes aparece algumas doenças com o gado, alguns problemas com a agricultura, e a gente perde dinheiro, não consegue exportar esse, esse material, esse produto. Tudo bem? Muita coisa, né? Nossa, muita coisa mesmo. Vamos lá. Falar um pouquinho de commodities, mas dar uma outra aula, tá? Commodities. Commodities é o seguinte, são produtos agrícolas, entre eles, esses aqui, tá? Soja, milho, café, algodão, açúcar. Na parte de agricultura, tá? Tem na parte mineral também, o ferro, o petróleo, que mais que a gente pode dizer de exploração? Ouro, prata, os minérios, tá? Então, o que é o termo commodities? Commodities é uma palavra em inglês, ela significa mercadoria. Então, essas mercadorias, não sei se vocês já viram, a gente tem o valor de exportação desses produtos. Então, o commodity são esses produtos como base, como referência para a economia. Então, eles têm um valor numa balança comercial, e esse valor é medido em. A gente está com bilhões aqui, ó, de produção de soja. O commodities é isso, é uma série de produtos que são considerados como valor, como peso, como um lastro para a economia. Aí eu teria que explicar mais um monte de coisas para vocês. Mas basicamente são esses. Quem perguntou sobre commodities? Uma pergunta específica, porque o preço do commodities, o preço das mercadorias, ela é determinado pelo mercado mundial. E ela vai variar de acordo com oferta e demanda. Então, por exemplo, você tem uma valorização da soja. Então, a soja é um valor referência no mercado mundial. E esse preço, ele vai variar de acordo com a busca no mercado. Se tem uma grande procura, o que vai acontecer? Se tem muita procura de soja e pouca produção, o valor da soja vai lá para cima. Ou baixa procura da soja e uma grande produção, vai lá para baixo o preço. Então, por que isso é importante? Porque a demanda, ela determina a nossa agricultura. Então, se eu tenho uma valorização da soja, o que mais vai se plantar nesses latifúndios? Soja. E assim vai, dependendo do produto, da demanda do produto, é o que vai determinar o que essa agricultura exportadora vai fazer. Tudo bem? Dúvidas? Eu acho que é isso. Muita coisa a respeito disso. Então, eu queria fazer um combinado com vocês. A geografia, principalmente, ela depende, vocês viram hoje, né? Depende de uma série de conceitos básicos. Eu queria ver com vocês o seguinte. Eu sou nova, eu estou conhecendo vocês agora, tem uma caminhada aí. Eu queria entender de vocês a demanda. Vamos fazer um pouco de commodities aqui. Tem produtos na geografia que são essenciais, são essenciais, só que eu não sei a demanda de vocês. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ver com a Ariane, com o pessoal, como é que a gente vai fazer essa pesquisa com vocês. Que vocês me falem o seguinte, estou curtindo muito dar aula para vocês, curto mesmo, eu amo dar aula de geografia, ainda mais quando eu vejo vocês perguntando, eu fico mais animada ainda. A minha pergunta, e eu vou ver um jeito de fazer essa pesquisa com vocês, talvez um Google Forms, alguma coisa, queria que vocês pensassem o seguinte,
Eu sei que a geografia não é a cereja do bolo, como português e matemática, mas a geografia é essencial para te formar enquanto cidadão. Então, por eu considerar essa ciência primordial para a formação sua enquanto pessoa, para o seu conhecimento para passar no Enem, no vestibular, eu acho que ela precisa ter uma estrutura curricular. Você precisa falar assim, poxa, eu quero entender começo, meio e fim. Porque falar, eu vim com a demanda do Enem, o assunto mais pedido no Enem. Mas, de repente, seria interessante, para mim como professora, pegar alguns conceitos básicos da geografia do começo para vocês, do ensino médio, até o final, para a gente explorar depois os assuntos mais requisitados. Esse é um caminho proposto. Aí você fala, não, professora, nem pensar, eu só quero que vai cair mesmo no Enem, venha com temas esporádicos. Esse é um outro caminho, tá? E quando eu vou falar de algumas coisas, eu preciso de ter os conceitos básicos. Então, se eu não conseguir esses conceitos básicos, eu preciso voltar. Então, não seria melhor a gente trilhar um caminho do básico ao complexo, do básico ao crítico? Eu acho que seria uma possibilidade, tá bom? Então, eu vou fazer uma pesquisa, vou mandar, eu acho que eu mando um forms para vocês lá nas atividades, para vocês me falarem, e também temas que surgirem, que vocês falam, não, eu quero esse tema específico, ou a gente intercala, não sei, a gente precisava definir isso. O que vocês acham? Eu estou propondo aí um caminho para trilhar. O currículo significa caminho, tá? A palavra currículo é caminho. Então, estou propondo aí qual caminho a gente vai tomar na geografia. O que vocês acham? Vocês querem falar um pouquinho? O pessoal aqui tá falando que apoia, acha legal. Legal, né? Eu vou pesquisar, então, de vocês, quais os temas que vocês têm dúvidas, se vocês querem partir de todo um princípio. Geografia física, verdade. Vou fazer ao decorrer das aulas, Sabrina. Meu objetivo é o seguinte, ao invés de cair de paraquedas com um tema, eu venho gradativamente com você retomando todo o currículo do ensino médio. Entendeu? Legal, ó, tá vendo? A Bianca tá falando, saiu da escola faz um tempo, tem coisa... Ótimo. É isso mesmo que eu prefiro dessa forma. Porque, gente, a geografia geopolítica, a geografia, principalmente a geopolítica, ela é fascinante, mas ela parte de princípios, temas da atualidade, legal. Terremotos na Bahia, queimadas no Pantanal, o que mais que a gente tem de tema? Pode deixar que eu trago, a gente pode até dividir a aula, geografia física e geografia atualidade, ou geografia política e atualidade, vamos bolar isso também. Tá bom, então vocês topam, né, a partir dos conceitos, legal. Eu vou montar esse currículo para vocês, vou apresentar e vocês me tragam sugestão. A hora que eu mandar o forms, manda sugestão para mim, tá? Sugestão de temas de aula, tá? Legal. Acho que é isso, gente. Alguma dúvida? Expliquei algumas coisas muito no raso, tá? Precisa aprofundar mais, mas eu acho que se a gente montar essa caminhada, aí a gente chega no profundo. Vamos começar na beirada primeiro, depois a gente alçar outros mares, tá bom? Dúvidas? Ari, tudo bem? Tudo bem. Legal. Gente, foi um prazer estar com vocês. Beijo no coração, a geografia é linda. Sempre. Ela é linda mesmo. Sabe por que a geografia é linda? Porque não existe nada no planeta Terra que não seja interligado, não seja relacionado. Você estuda um tema, puxa outro, puxa outro. Isso é fascinante, porque nós também somos assim, todos interligados. Então é legal aprender geografia por isso. Tá bom? Um beijo no coração, bom final de semana para vocês. Beijão.
Tchau, tchau. Tchau, Ari. Obrigada.